Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário ou até mesmo o fuso horário, a depender do lugar em que você esteja. Eu me chamo Nerisvaldo Alves, eu sou professor, arte educador e poeta declamador. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre a nossa dica de cordel. Na dica de cordel de hoje, a gente vai conversar sobre poema, poesia e prosa. Você já ouviu falar nesses termos? Poema, poesia e prosa? Claro que já. Quem lida com literatura de cordel está o tempo todo ouvindo coisas assim, né? Está ouvindo essas nomenclaturas. Vou escrever um poema, ou vou escrever uma prosa, ou eu fiz uma poesia linda. Então veja, são termos muito utilizados no meio da literatura de cordel, entre os poetas, poesia, poema e prosa. O que é poesia? O que é um poema? O que é uma prosa? Vamos para o dicionário. De acordo com o dicionário Aurélio, poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons e ritmos, significados. Enquanto que, segundo o dicionário ainda, poema é obra em versos ou não, que é a poesia. Na obra, nos versos, ou no texto corrido, existe uma poesia. A poesia, ela está em todo lugar. Se você observar direitinho, a poesia, ela está no pôr do sol. O pôr do sol é o pôr do sol. Ele nasce e se põe todo dia. Mas, de acordo com o seu estado de espírito, de acordo com as suas emoções, você pode ver uma poesia no pôr do sol. Numa flor, num quadro. A poesia, ela está em todo lugar. A poesia é estado de espírito, é emoção. Poesia é sentimento. O poema, ele não precisa necessariamente ser rimado. Ele pode ou não ter os versos rimados. Agora, a sua declamação, ela precisa ter um ritmo. O poema, ele segue um ritmo, ele segue uma cadência, ele tem uma métrica. A poesia, ela é abstrata. Poesia, você não vê. Poesia, você sente. E o texto em prosa? O texto em prosa, a prosa, normalmente é quando escrevemos um bilhete, quando escrevemos cartas, quando escrevemos contando uma história. Nós damos aí a nossa opinião sobre algo e nisso estamos utilizando aí a prosa. O que identifica o texto em prosa é a divisão. Por exemplo, o poema você tem os versos metrificados. O poema você tem uma métrica. A prosa não, você tem um texto corrido. Você diferencia ali com os parágrafos. Você vai escrevendo até o final da linha. Não terminou o assunto, você conclui na outra linha. Esse é a prosa. O poema você segue uma métrica, parou ali, começa de novo. Dentro desse poema tem uma poesia, tem uma métrica. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que tiver sente. Fernando Pessoa. Pois é, minha gente, eu sou Nerisvaldo Alves e esse foi mais uma dica de cordel. Espero que tenham gostado e que tenham tirado essas dúvidas. Lembre-se, pesquise, busque, estude um pouquinho mais. É só assim que a gente consegue aprender, a identificar, a buscar o conhecimento. Ok? Grande abraço e até o próximo.